as parábolas não são novas, elas já tinham lá no Velho Testamento também. É que muitos naquela época, muitos preletores, né, os mestres, eles se utilizavam desse recurso para poder, de certa forma, trazer aquele conhecimento. E Jesus acabou se abeberando disso, né? Ele trouxe de algumas tribos da Judéia e tal. E claro que na voz dele, na palavra dele, na força da mensagem que Jesus trazia naquele momento, ela tomou uma dimensão extremamente cósmica, né? E que até hoje repercute, reverbera na alma de todos aqueles que querem realmente conhecer o reino de Deus, querem se aventurar por esse conhecimento, né? Querem, de certa forma, se integrar com essa unidade cósmica para que possa conhecer a verdade. Na realidade, foi um recurso de que Jesus se utilizou, porque dada a complexidade de tudo aquele conhecimento que ele trazia, seria difícil, é como se ele fosse alguém que fosse ensinar informática para os índios lá do Yanomamis, né, lá na Amazônia. Então ele tinha que usar de um recurso que pudesse falar abertamente com crianças, com idosos, com ignorantes, com pessoas ainda intempestivas, orgulhosas, que estavam ainda muito materializados. De repente, a notícia que que Jesus traz é extremamente nova e revolucionária. E ele precisava de um recurso que pudesse atender a todos. E também tem o fator de que ele não poderia falar abertamente, por isso que, de certa forma, é quase como um código divino, porque ele tinha que, de certa forma, aos poucos, falar dessa verdade que ninguém conhecia. E já pensou? Jesus é um revolucionário, revolucionou espiritualmente todo aquele momento em que aquele povo estava extremamente materializado, com muitos cultos, com muitas divindades, com muitas crenças. Ele foi um aparador dessa, né? Então imagina como que Jesus fez para poder, né, trazer a palavra dele e fincar definitivamente. Interessante que eu pensava assim, a parábola é algo tão simples, e tem a simplicidade, né? Mas eu vi um expositor falando que apesar da simplicidade da parábola, ela requer um esforço da nossa parte de extrair o máximo da compreensão, né? Então Jesus não trazia uma resposta pronta. Geralmente a pessoa indagava, ele respondia contando a parábola. Quer dizer, a gente tem que se esforçar para compreender, né? E a impressão que eu tenho é que quanto mais a gente avança, até intelectualmente e moralmente, a gente tem uma outra visão dentro da mesma parábola, né? Exatamente, porque na realidade era como uma semente, e essa semente iria germinar no coração de quem estava preparado para obter aquela informação e de acordo com seu nível evolutivo. Então, quando a gente fala para os nossos filhos, para os nossos netos, a mamãe está grávida porque foi uma sementinha que colocou ali, né? Por trás dessa sementinha, quantas informações tem, né? Sim. Para um médico, para um avô, para o pai, para um irmão, para um desconhecido, né? Tem diversas informações ali. Então, é o que ele fez. E, na realidade, é muito interessante, no capítulo 22 do livro do Ramatiz, O Sublime Peregrino, é muito interessante. Eu fico imaginando Jesus junto com aquele pessoal de todos os níveis, de todo... É muito interessante a maneira como ele articulava tudo isso. Tem uma passagem naquela série de Chosen que eu achei muito interessante. Quando ele foi para um determinado lugar, que eu não me recordo agora, que
os discípulos falavam, mestre, não vai lá, é perigoso, que não sei o quê. Ele falou, não, vamos lá e tudo bem. Quando ele chegou, vieram várias tribos e tal, todo mundo já querendo, né? O que está fazendo aqui e tal. Aí ele pediu para todos sentarem, que vamos desarmar. Vamos conversar sobre outras coisas. Nós não viemos aqui guerrear. Então é uma passagem tão linda. Jesus estava tão integrado. Quando os discípulos iam preparar, né, o monte onde ele ia fazer suas pregações, a pedra, ele ia vagarosamente pelas flores. Ele não pisava na relva. Ele tinha um carinho com os bichinhos silvestres ali que passavam. Ele estava tão integrado com a natureza. E sempre as suas dissertações, sempre as suas palavras eram geralmente no final de tarde, no lusco-fusco, quando o sol baixo ficava aquele colorido, né? E as pessoas mais serenas, mais tranquilas, sem aquele calor, sentadas na relva, era um momento de magia. E Jesus trazia isso, e a nossa voz é muito estudada, inclusive por psicólogos e tudo mais, que nós temos um magnetismo, uma força na palavra, e ela repercute. Imagina uma pessoa que odeia, quando fala, você é isso, eu te odeio. Nossa, aquilo é tão impressionante, é tão impactante na nossa vida. E muitas vezes, aquela menina que suicidou porque falaram que ela estaria transando com uma determinada pessoa, a força da palavra. Então ela pode construir como ela pode matar. E nas palavras de Jesus tinha um magnetismo que, sabe... E as parábolas era porque, na realidade, Jesus foi revolucionário. Ele trouxe uma palavra nova, por isso que é a boa nova. Então, de repente, ele mexeu com muita coisa, mexeu com os poderosos. Muito interesse, né? Com interesses. Né? Não, nós só temos um pai, nós não temos. Em cada localidade lá tinha um Deus, cada cidade tinha um Deus, que o pessoal ia lá, cunhava na pedra, em pedra sabão, né? Para poder vender aqueles. Né? Era um comércio muito grande. Jesus, na realidade, Jesus acabou com os atravessadores, com com aqueles que assambarcavam, né? Com aqueles que usurpavam, né? Então ele foi direto. Nós não precisamos de intermediário. Inclusive, nas palavras no Evangelho de Judas, um dos evangelhos apócrifos, fala bem isso. Nós não precisamos de igrejas, de suntuosidade e tal. Basta a gente levantar uma pedra, abraçar uma árvore. Deus está na natureza, está em tudo. Então ele veio quebrar os atravessadores. Não vamos vender fé, não vamos vender crença, não vamos mentir para o povo. Todos sois deuses. Todos podem chegar a Deus, todos podem realmente modificar a sua vida. Eu acho que isso feriu até o orgulho daqueles que eram ditos senhores da lei ali, né? Os doutores da lei, né? Porque via um homem ali, filho de carpinteiro, de Nazaré, que eles falavam que nada de bom poderia sair de Nazaré, né? Já era uma região excluída, assim, né? Socialmente, né? Exatamente. E aí acho que fala assim, como é que pode vir alguém carpinteiro de Nazaré me ensinar algo? Isso, porque até hoje tem gente que se sente ofendido quando alguém quer ensinar algo e o outro acredita que está acima, né? Imagina... Sim. Imagina como que foi impactante isso, né? Por isso que as parábolas é assim, não dar pérolas aos porcos. Então, era uma semente que é jogada e iria germinar pouco a pouco, crescente, como Nicodemos percebeu que Jesus trazia uma mensagem
maravilhosa. Inclusive nessa série, no The Chosen, tem uma cena de um diálogo entre eles que é fabuloso, é maravilhoso, né? Então, assim, cada um ia se abeberando de acordo com a sua elevação espiritual, de acordo com a sua boa vontade, de acordo com a necessidade ou que o gosto de cada um pudesse, né? Do patamar evolutivo que cada um já já se encontrava, né? Então, é per si essa busca, né? Então, na realidade, as parábolas eram uma maneira de trazer esse conhecimento, essa luz que poderia cegar se ele falasse coisas, né? Pouca gente iria acreditar nele, seriam umas coisas, né? Então essa luz, como Paulo lá na estrada de Damasco, quando viu Jesus, aquela luz, né, cegou e tal, a verdade cega. Então era uma maneira de trazer essa verdade de uma maneira, de um conta-gotas. Cada um iria se abeberando de acordo, e isso também fazia com que as pessoas o seguissem, porque cada vez mais queria descobrir, queria saber, queria buscar. E é isso que faz com que as pessoas cresçam, modifiquem, se transformem, né? Perfeito. Então é vagaroso, é como essa semente que vai crescendo e que vai trazendo elementos novos de compreensão e dessa felicidade do reino do céu que ele vinha colocar, que ele estava colocando. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.